E eu destaquei na primeira semana um texto para falar a respeito de oração, a oração de Ana, semana passada a oração de Manassés. E hoje eu quero ler um salmo, é o Salmo de Davi. Na minha Bíblia aqui no título fala quando ele estava no deserto de Judá. Aliás, perdão, esse aqui é o 63, estava errado aqui na minha abertura. Esse salmo é o Salmo 61, que fala assim, para o mestre de música com instrumento de cordas. É um poema, é uma canção, é uma oração. E o Salmo 61, Salmo de Davi, ele fala assim no verso 1, só tem 8 versos, eu vou ler os 8 versos. Ouve meu clamor, ó Deus, e atenta para a minha oração. Verso 2, desde os confins da terra, eu clamo a Ti. E olha a maneira que ele clamava a Deus, a condição dele, com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu, pois Tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre anseio habitar na Tua tenda e refugiar-me no abrigo das Tuas asas. Pois ouviste os meus votos, ó Deus, e deste-me a herança que concede aos que temem o Teu nome. Prolonga os dias do rei, por muitas gerações, os seus anos de vida, para sempre esteja ele, o rei, em seu trono diante de Deus, e envia o Teu amor e a Tua fidelidade para protegê-lo. E aí ele termina o verso 8 dizendo, então, sempre cantarei louvores ao Teu nome, cumprindo os meus votos a cada dia. Isto é uma oração de Davi. E o salmo, o saltério, desde o Salmo 1 até o Salmo 150, nós encontramos cânticos que são verdadeiras orações, nós encontramos orações onde o salmista ele está radiante de alegria, de esperança, de paz na alma, de muita expectativa positiva. Mas nós também encontramos o salmista angustiado, o salmista temeroso, o salmista com medo. E quando eu penso em oração, eu tenho no meu coração que a oração é um presente de Deus para nós. A oração é um presente de Deus para mim e para você. Só que, como um presente, é lógico que é só um exemplo aqui, é uma analogia que eu estou fazendo, mas às vezes eu fico pensando que a oração, como um presente que nós ganhamos, e aí eu fico pensando mais nessa aplicação e nessa analogia, pensando num livro. Quem de nós nunca ganhou de alguém um livro? E aí você pega aquele livro e você olha, geralmente quem gosta de ler, e aí as pessoas por saberem disto, o presenteiam com um livro. Eu já ganhei muitos livros, também já comprei muitos livros, ainda compro, mas aí a pessoa te dá um presente, um livro, e você olha a capa daquele livro, ele tem um título sugestivo, ele tem um chamativo no que o autor colocou como proposta do livro, só que você pega aquele livro e você guarda. E esse livro ele fica lá por um bom tempo na sua estante ou em algum cantinho da sua casa, até que um belo de um dia você encontra aquele livro e você começa a ler aquele livro. E ao ler o livro, você é muito abençoado, você é muito edificado, você fala, poxa vida, eu estive com esse presente na minha casa, como posse disto há tanto tempo, e eu não me apropriei disso antes, eu deveria ter lido esse livro antes, me fez muito bem para a alma. Às vezes, gente, eu penso que a oração é exatamente isto. Ela é um presente de Deus para nós. Mas quantos de nós que está pegando esse presente e está engavetando? Que
que está pegando esse presente, está guardando, ainda que com carinho, porque recebeu de um amigo, de um parente, de papai, de mamãe, ou de um irmão, de um tio, ou de um amigo tão chegado, mas você guardou. E eu vejo que a oração é um presente. Sabe por quê, gente? Porque na oração, ou por meio da oração, eu falo com Deus. Olha que coisa extraordinária. Olha que coisa fantástica, que o homem natural, ele não entende isto. Eu me lembro do brother Simeon, que era um cantor da Igreja Renascer, um irmão da Renascer em Cristo, lá na década de 80, o brother Simeon, ele cantava uma música que dizia assim, ter um contato com o Criador do universo. E ele dizia mais ou menos assim na letra da canção, que as pessoas chamavam ele de louco por seguir a Jesus Cristo, por confiar em Deus, por ter confiança em Deus, por acreditar em Deus. E ele dizia o seguinte, mas eles têm razão, porque é muito fora da nossa capacidade de compreensão, é loucura saber que eu e que você, um homem, com todos os defeitos que nós temos, com todos os erros, com toda a nossa incapacidade de fazer às vezes as coisas boas, como Paulo diz, nós podemos ter um contato com o Criador do universo. É uma tremenda loucura. Então, a oração, esse presente, e por meio dela eu confesso a Deus o que sou, eu falo com Deus os meus medos, eu confesso a Deus as minhas fraquezas. É por meio da oração que eu recebo de Deus força, é por meio da oração que eu sou fortalecido, é por meio da oração que eu consigo atravessar aquilo que Jesus, aquilo que a palavra de Deus chama dos dias maus. É por meio da oração, é por meio da oração que eu consigo enfrentar tudo isso, é por meio da oração que eu me sinto renovado. É por meio da oração que eu me sinto abraçado. Esse presente de Deus para o homem, que é a oração, eu digo que a oração é um sopro de Deus, pelo Espírito de Deus, é um sopro do Espírito de Deus em meu espírito, me renovando, me tornando forte. E esse sopro do Espírito, esse sopro que vem de Deus por meio da oração, esse abraço, esse aconchego, ele começa a nos colocar dentro de nós algumas certezas, algumas convicções, algumas verdades são estabelecidas sem que a gente questione, porque a gente sente isto. E a primeira coisa que eu vejo que começa a vir como certeza em nosso coração, na oração, é que eu descubro que eu tenho um pai que cuida de mim. Um pai que cuida. Um pai que tem disposição de jamais deixar de nos cuidar. Eu sinto cuidado por Deus. Aliás, quando Jesus foi orar e foi ensinar os discípulos, quando seus discípulos disseram assim, olha, João Batista ensinou os discípulos a orar, seus discípulos, os discípulos de João no caso, seus discípulos a orar, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele a orar. E aí Jesus disse assim, ó, quando você for orar, quando vocês forem orar, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus. Ele é Pai. Então quando eu oro, esse sopro do Espírito de Deus em meu espírito, ele me traz, ele me carrega com essa certeza, que Ele é um Pai que jamais nos abandonará. Outra coisa, Ele é um Pai que nos ensina-nos a viver, ensina-nos a enfrentar o momento de deserto na vida, ensina-nos a nos posicionarmos diante da alegria da vida e provar das coisas boas da vida, sem que esta bênção que Deus nos deu seja algo que rompe de nós a capacidade de nós estarmos diante dEle, não, porque a gente passa a reconhecer que Ele é Deus e Ele merece ser Deus, e Ele tem o direito de ser Deus na minha vida em todos os momentos. Por meio da oração,
Eu também carrego uma certeza que eu tenho um Deus que é um Pai que me corrige, Aí você fala, poxa, mas nós vivemos num mundo onde existe muita correção e muitas pessoas não aceitam correção. E aí eu me lembro de um texto de Hebreus, no capítulo 12, se eu não estiver equivocado, no verso 11, eu não passei para a Camila esse texto, mas o texto de Hebreus, o escritor de Hebreus fala assim que toda correção que ela colocou, nenhuma disciplina, toda correção ao presente, ela parece ser um momento de felicidade, mas que essa correção, ela acaba gerando em nós uma alegria, ela vai gerar em nós bênção, porque nós somos exercitados. É isso que diz o texto. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Só que mais tarde ela produz um fruto de justiça e de paz para aqueles que são pacificados, são exercitados por essa correção que vem de Deus, porque Ele é um Pai, e Pai corrige porque Ele ama. E por último é isso, eu vejo nesse sopro do Espírito, eu vejo e eu percebo e eu sinto um Deus que me ama. É um Pai amoroso, é um Pai que ama. Outra coisa, que esse sopro, que o Espírito de Deus, Ele também nos coloca dentro da gente uma certeza, que por meio da oração, eu posso me derramar diante de Deus. Eu posso abrir o meu coração diante de Deus. E esse Espírito que sopra em nós, nesta convicção, ou esta convicção que acontece por meio do nosso falar com Deus, quietinho, às vezes falando, às vezes ouvindo, Ele também sopra dentro de nós a certeza da cura. A oração sopra esse espírito de cura. Nós encontramos na oração alento, nós encontramos na oração cura. Uma outra coisa também, nós encontramos esse sossego de alma. Alma, por que você está abatida? Alma, por que você te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, se dobre diante de Deus, se curve diante de Deus, que a tua alma será uma alma sossegada. Uma outra coisa, que esse soprar do Espírito de Deus, ele, na verdade, ele me leva de um modo, como Jesus também nos ensinou na oração aos discípulos, nós temos a convicção que nós podemos abrir o nosso mundo para que Deus haja no nosso mundo. A ação divina no nosso mundo. E aí foi quando Jesus, orando os discípulos, ensinando os discípulos a orar, Ele fala assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. No verso 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Jesus está dizendo aqui, gente, é que na minha oração eu estou habilitando, estou permitindo que Deus, Ele haja no nosso mundo, na nossa história, no nosso dia a dia, nos nossos problemas, nas nossas sensações de felicidade, nas nossas sensações de frustrações, seja o que for. Quando eu oro, eu tenho diante de Deus essa forma de orar. Agora, quando eu oro assim, rogando a Deus que a presença dEle atue na minha vida, eu só demonstro uma coisa diante de Deus. Eu só demonstro uma coisa diante de mim mesmo: dependência. Eu estou dizendo, em outras palavras, eu confio em Deus, eu dependo de Deus, eu preciso de Deus, eu necessito de Deus, eu necessito ouvir a tua voz, eu necessito o teu abraço, eu necessito esse sopro sobre a minha vida. E neste salmo aqui, Davi, ele nos mostra lições por meio da oração. E a primeira lição que eu vejo aqui, que Davi ele me ensina neste salmo de número 61, que a oração, mesmo sendo tudo isso que eu falei, sendo presente, sendo uma possibilidade de encontro com Deus, mas Davi me ensina que na oração, no momento de orar, no momento de falar com Deus, a minha oração deve expressar o meu sentimento, aquilo que eu sinto.
Eu estava vendo o pastor Ed René falar esses dias, nas suas lives de segunda-feira de oração. Ele citou o Salmo 137, e o Salmo 137, no verso de número 7, Davi, aliás, o salmista, aqui não diz que é Davi, o salmista está orando, e no Salmo 137, verso 7, ele traz à memória um acontecimento lá do passado, que você encontra a correspondência no livro, se eu não estiver equivocado, do profeta Ageu. Eu acredito que seja o profeta Ageu. Amós, eu acho que é Amós, depois você pode conferir. Onde Amós, ele é usado por Deus, é o profeta Amós mesmo. Ele é usado por Deus para dizer assim que Deus, ele ia ter sobre Edom, que ele ia governar sobre Edom com misericórdia, porque Edom, que começa a briga entre Jacó e Esaú vem Edom, os filhos, ele é o pai dos edomitas. Quando Israel foi ser destruída, quando Jerusalém foi ser destruída, a Bíblia conta, o profeta Amós diz, que eles se alegraram de ver o irmão ser ferido, ser derrotado, ser jogado no calabouço. E a Bíblia conta que quando aqueles que fugiram da invasão da Babilônia foram até eles para pedir socorro, eles recusaram socorrê-los e ainda colocaram aqueles que escaparam para o inimigo tomar eles e matá-los e destruí-los. E quando o salmista ele ora, o Salmo 137, verso 7, é uma oração, mas olha que oração que ele faz pesada. Ele fala assim: lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída. Eles gritavam, os irmãos Edom gritavam assim: arrasem-na até os alicerces. E aí ele termina, e olha que oração que ele faz, e por incrível que pareça, isso é uma oração: ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez, feliz aqueles que pegaram os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. É uma oração pesadíssima. Como orar para que filhos, crianças sejam despedaçadas na rocha? Mas o pastor Ed dizia assim que a oração dele, muito embora fosse uma oração tão fora da realidade daquilo que Jesus nos ensina no Novo Testamento, e quando eu sempre gosto de falar o Cristo eterno, que ele sempre existiu, é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, mas o Cristo histórico, que nasceu e que morreu, viveu 30 e poucos anos, esse Cristo histórico que revelou quem é Deus, revelou como Deus age, o amor de Deus, essa oração é tão fora disto. Só que ele diz assim no Salmo 137, quando ele ora: alguém faça, eu não vou fazer. Pastor Ed dizia isso: não sou eu quem vou fazer, mas que alguém pudesse fazer para você. Mas por que você está dizendo isso, pastor? Porque a oração verdadeira, aquela que move os céus, aquela que toca a Deus, aquela que faz com que Deus diga e se cumpra em nós Isaías 59, 1 e 2, as mãos do Senhor não estão encolhidas, os ouvidos do Senhor não estão surdos para ouvir, ela só se concretiza como verdade em nós quando eu e você, nós oramos e somos sinceros e nos despimos diante de Deus. A oração ela é verdadeira. E olha que o salmista ele ora no verso 1 e no verso 2: ouve o meu clamor, ó Deus. Ouve o meu clamor. Ele está em uma situação que requer dele um clamor, não é uma oração qualquer. E eu não estou aqui classificando tipos de oração, mas para você entender, não é aquela oração que você faz e eu faço no fim da noite, quando estamos cansados e vamos como recurso orar o Pai Nosso, porque assim a gente liquida o assunto de uma vez. Não tem que orar muito, mas não é isso, não é clamor. Clamor exige de nós o quê? Concentração sobre uma necessidade, choro sobre uma necessidade, e aí surge dentro de nós a impotência diante da necessidade, e aí a gente recorre a Deus como o único capaz de fazer o que nós precisamos, de nos atender, ou se não fazer o que nós necessitamos de acordo com o que eu quero e a nossa vontade, Ele o fará da maneira melhor para mim, mas Ele o fará, Ele fará.
E aí ele fala assim, a minha oração, atenta para a minha oração. E ele fala, desde os confins da terra eu clamo a ti, com o coração abatido, com o coração tristonho. Ou seja, Deus, Ele deseja, eu vejo esse verso 1 e 2, Ele deseja verdade no coração. Sabe, irmãos, com Deus, eu posso falar o que eu sinto. Com Deus, eu posso falar aquilo que eu estou sentindo naquele momento, com uma certeza de que a gente não vai ser censurado, com uma certeza que nós não seremos incompreendidos, nós não seremos criticados, porque Deus nos conhece. Se Ele tiver que nos puxar a orelha, Ele o fará, mas de um modo diferente que o homem faz. Às vezes as pessoas, eu tenho uma impressão que as pessoas esperam tantas coisas da gente, tantas coisas de você, e aqueles que vêm ainda jogam na tua cara, mas você não é cristão, ou se não, como o salmista muitas vezes se coloca e se projeta nos salmos, aonde está o teu Deus? Você não é uma pessoa que ora, você não é uma pessoa que fala com Deus, e às vezes nós somos taxados como alguém fora da nossa realidade de ser humano, de chorar, de sentir medo, de errar, de falhar, de errar o alvo. Mas Deus não. Nós somos seres humanos, nós sentimos medos. Nós sentimos medos. Quem que não sente medo? Quem que não sente? Nós sentimos medos. Muitas vezes o medo ele nos toma. Muitas vezes o medo ele vem sobre nós e parece que ele nos domina. Nós nos sentimos às vezes tão apequenados. Nós sentimos impotência. Nós nos sentimos às vezes tão fora, sabe, daquilo que nós pensamos a respeito de Deus, no sentido de ser atendido por Ele. A gente fica sem compreender muitas vezes as coisas. Só que eu vejo que Davi me ensina que se eu estou me sentindo assim, como ele estava se sentindo, Deus não espera que a minha oração seja uma oração que eu diga da boca para fora, para que alguém ouça, ou para que eu ouça, ou para que eu tente me convencer disso. Não, se eu disser, eu tudo posso naquele que me fortalece, mas isso for simplesmente uma palavra com som, com alguém que consiga entender, porque conhece a minha língua da qual eu falo, a língua portuguesa, ele entende que eu estou dizendo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Todavia isso for algo que eu não sinto como verdade, de que adianta? Do que adianta? É como aquele cidadão que chegou um dia para mim e disse assim, que ele queria parar de fumar, que ele gastava muito dinheiro, que na família dele já tinha tido histórico de câncer, e ele queria parar de fumar. E eu disse assim para ele, meu amigo, por que você não pede a Deus para que Deus te ajude? Ele disse assim, sabe por que eu não peço a Deus, Cássio? Porque no fundo eu não quero. É isso que eu estou dizendo aqui, a oração que Deus deseja, a oração que ela é verdadeira. Agora, eu vejo aqui no verso 2, a súplica de alguém que clama a Deus em oração e diz o que ele sente. O que ele sente. Desde os confins da terra, eu clamo a ti com o meu coração abatido. Eu estou assim. Na oração, eu posso pedir para Deus me ajudar, e é o que Ele faz. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Olha o que Ele está dizendo, Deus, eu estou aqui me sentindo apequenado, estou me sentindo jogado no chão, eu estou me sentindo jogado numa vala, eu estou me sentindo angustiado, mas eu oro a Ti. Eu oro a Ti e digo, eu me sinto assim, mas eu sei que o Senhor pode me colocar sobre uma torre, sobre uma rocha muito mais alta do que eu. É a oração que Davi faz. Uma segunda coisa que Davi faz aqui, que ele me ensina nesse processo de orar, é que a oração, ela deve expressar certeza e fé. A quem eu oro?
A quem nós oramos? Porque aqui nesse verso que eu li, 1 e 2, embora Davi, ele expresse toda a verdade de sua impotência, ele expresse toda a verdade de ter um coração abatido, ele não deseja continuar nesse estado. E quando ele ora a Deus não desejando continuar nesse estado, ele só ora a Deus porque ele confia que Deus pode resolver o problema dele. Ele sabe que Deus pode, ele sabe a quem recorrer, ele tem um Deus a quem recorrer. Você tem um Deus a quem recorrer. Eu tenho um Deus a quem recorrer. Nós temos um Deus a quem recorrer. É o Deus que diz por meio de Jesus: eis que estou convosco todos os dias. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É um Deus que diz assim: vocês não deixarei vocês órfãos, eu voltarei para vós outros, e eu vou habitar com vocês, e vou estar com vocês, ao lado de vocês. É esse Deus que Davi, ele conhece. Então ele expressa no coração essa certeza de fé a quem ele ora. É por isso que ele ora. Ele fala: Deus sempre me ouve. Olha o que ele diz no verso 3, ele fala: isso serve de exemplo para mim, para você, na oração, porque é interessante os salmos me tocam, porque eu sempre gostei do livro de Salmos, porque Salmos retratam a nossa realidade humana, a nossa realidade do ser humano que caiu e que vive agora sob essa dependência de uma ação do lado de fora, de Deus que trabalha dentro de nós aqui internamente, mas vem de Deus para nós, não é por minha força, não é por minha sabedoria. Mas eu gosto, porque ao mesmo tempo que ele fala: olha, eu estou abatido, eu estou angustiado, eu oro a ti, mas olha o que ele me ensina. Ele diz assim: sabe por que eu oro a ti, Senhor? No verso 3 ele diz o porquê desse orar, o porquê desse clamar, o porquê desde dos confins da terra. Ele vai atrás de Deus, ele vai clamando desde os confins da terra, porque ele diz no verso 3: pois tu tens sido o meu refúgio. Que coisa linda! Ao mesmo tempo que ele está angustiado, ele fala assim: ó, tu tens sido o meu refúgio. Alguns diriam assim: não, Deus deixou de ser refúgio porque eu estou angustiado, eu estou aflito, e Deus me abandonou na minha angústia particular e na minha aflição individual. Mas não é isso que ele diz. Ele fala: não, tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo do fracasso, o inimigo do desânimo, o inimigo que nos persegue, o inimigo da angústia, seja o que for. Ele fala: tu tens sido minha torre forte. E eu não poderia deixar de lembrar também de Jesus. Quando Jesus, lá no seu sermão da montanha, lá com o seu sermão e no seu estudo particular com os seus discípulos, ele nos fala, ele nos dá uma orientação. Mateus 6,6. Olha o que Jesus fala, você conhece esse texto: mas quando você for orar, ou quando você orar, vá para o seu quarto, entra lá no seu quarto, fecha a tua porta. Como eu disse no domingo, no ruído não dá para eu sentir Deus. Fecha a tua porta, ore ao seu Pai que está em secreto, ore ao seu Pai que no secreto está. Então seu Pai que te enxerga, que te vê em secreto, o teu Pai, Ele vai te ouvir, o teu Pai, Ele vai recompensar você, o teu Pai vai abençoar você, o teu Pai vai acolher, o teu Pai vai abraçar, o teu Pai vai te dar carinho, vai te dar cuidado. É isso que Jesus nos ensina, é isso que o salmista faz. Ele sabe a quem ele ora, porque ele continua no verso 5. No verso 5 ele fala assim: pois ouvistes os meus votos, ó Deus, deste-me a herança. E olha o que ele diz: deste-me a herança que concedes aos que temem o teu nome. Aqueles que temem a Deus, confiam em Deus. Ou seja, ele está dizendo: eu temo ao Senhor, eu confio no Senhor, a minha alma confia em Deus, eu confio no Senhor. A oração, gente, ela nos permite estar na presença de Deus, na certeza de que Ele sempre nos ouvirá. Embora, isso é bom dizer, embora muitas vezes, nós não entendemos o que passamos, não compreendemos o que passamos. Só que
de um modo, é lógico, num contexto diferente, mas eu me lembro muito dessa palavra, quando Jesus ele está no cenáculo, naquela última noite com os discípulos, antes de ser preso, antes de sair para o jardim para orar, e ser preso e morrer na cruz do Calvário por nós. No dia seguinte, Jesus ele fala para Pedro assim, quando Pedro diz para ele que ele não iria lavar os pés dele, ele não era digno, ele fala assim, ó, o que eu faço agora vocês não entendem, mas vocês vão compreender depois. O apóstolo Paulo, ao escrever Romanos 8:28, ele fala que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Eclesiastes 11:1 diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o encontrarás, o acharás. Mesmo que eu não saiba o que poderá acontecer, o que Davi me mostra, que eu devo saber a quem eu oro, que é o Deus que tudo pode, é o Deus que me ouve, é o Deus que me coloca em um refúgio, que me abraça, que me esconde, é isso que eu devo saber. E uma última lição que Davi me ensina aqui, que eu aprendo com Davi, é que a oração, ela, embora seja presente de Deus para nós, embora seja um mecanismo para nós pedirmos, ela deve realmente, a oração, ela deve expressar em nós uma certeza, um desejo de estar com Deus, desejar estar com Deus. Para muitos de nós, a oração, ela serve apenas como uma ferramenta, como um recurso para nós pedirmos. Para muitos, a oração tem esta utilidade. Para muitos, a oração serve somente para isto, para pedir. Abençoe minha casa. E às vezes, por incrível que pareça, é uma oração que a gente esquece até de quem está sofrendo. A gente lembra muito do que está em volta de nós, os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos parentes, genros, noras, irmãos da igreja que nós conhecemos, mas nós esquecemos às vezes de orar por um povo que sofre. Nós esquecemos, porque a gente acaba achando que a oração é só isto. Para alguns, a oração, ela só tem esse significado, ela só tem essa importância. Para alguns não existe esse prazer de ter comunhão. Nós só olhamos para a oração como essa mecânica, esse mecanismo de pedidos e mais pedidos. Só que aqui, Davi, ele nos mostra que para ele a oração tinha outro significado. Davi nos mostra que para ele a oração era muito, muito além disso. Muito embora eu creio de verdade que, como eu disse no início, é presente de Deus. A oração é um recurso que Deus nos deu. Nós podemos orar para nós. Nós podemos orar pelas nossas dificuldades. Nós podemos. Lógico que nós podemos. Nós podemos, eu creio nisso. Nós podemos orar pelas nossas famílias. Nós podemos orar por quem nós amamos, nós podemos orar para os nossos governantes, podemos. Mas só que Davi nos mostra, e eu também carrego isso no meu coração, que a oração não deve ser só um mecanismo de pedir, mas a oração, ela deveria ter dentro de nós um discernimento que a oração, ela é para outras coisas, serve para outras coisas também. Deveria servir. A oração, ela deve ter aquilo que Jesus disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O teu pão o Senhor nos dá hoje, o pão nosso, o pão que mata a fome no sentido humano, físico, mas principalmente o pão que mata a fome da alma. Eu vejo que o salmista no verso 4, e você percebeu que eu pulei para o 5, agora eu volto para o 4, eu vejo exatamente isto na vida dele. Eu vejo o salmista dizendo assim, desse anseio, dessa vontade de estar diante de Deus. A oração não deveria, para nós, ser um momento de aflição, no sentido de tenho que orar.
A oração não deveria ser para nós um momento onde eu falo, vou ter que me sacrificar. A oração deveria ser um momento de prazer, porque eu estou me encontrando com Deus, eu estou falando com Ele. A oração não deveria ser para nós uma oração que você faça sem a certeza de quem você ora e sem a certeza de que Deus te ouve, não. A oração deveria ser para nós um encontro com o Deus Criador dos céus e da terra, mas que Ele é um Deus que nos ama tanto, que Ele nos dá esse presente para que a gente possa diante dEle falar tudo que nós passamos no nosso dia, o que nós sentimos. A oração deveria ter isso mesmo. Olha o que ele diz no verso 4: para sempre, eu anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo de tuas asas. Que coisa linda, gente. Em outras palavras, Davi está dizendo, eu quero estar diante de ti. A prova disso que o Salmo 63, que é aquele que eu falei no começo, que eu falei errado, que é um salmo de Davi, ele fala assim, ó Deus, verso 1 do Salmo 63, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca e exausta e sem água. É só o Senhor que pode soprar desse Espírito e derramar a água sobre minha vida. Só o Senhor que pode. No último dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, quem tem sede vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu ventre. É água que mata a sede. A oração, sendo um presente de Deus para nós, ela deveria ter esse significado sempre. Prazer de estar com Deus, prazer de encontrar com Deus, prazer de estar com esse meu Pai, Pai Celeste, Pai Celestial, aquele que habita na imortalidade, cujo nome é santo. E Deus é tão maravilhoso que diz lá o profeta Isaías que aquele que habita na eternidade e cujo nome é santo, ele diz assim, num alto e santo lugar habito, mas eu também habito com um contrito de espírito, com um abatido de espírito, para vivificar o coração do espírito, dos tristes, dos contritos, derramar o meu espírito sobre a vida deles. Olha que maravilha, era isso que nós tínhamos que ter sempre. A gente ouve muito falar do primeiro amor, não é? As pessoas falam muito do primeiro amor. Olha, quando nós nos convertemos, nós tínhamos um desejo grande de falar de Jesus, de estar com Jesus. Eu me lembro que quando eu me converti, aos 17 anos, nós jogávamos bola num time de futebol de várzea, no Baeta Neves, e eu me lembro que quando nós nos convertemos, ainda eu sou daquele tempo que não podia jogar bola, quem se convertia, era muito pouco falado, atleta de Cristo, essas coisas, e a gente foi lá se despedir da turma, e eu me lembro que foi num baile, num sábado à noite, e eu e Roberto, meu irmão, estávamos ali tão cheio de Jesus, tão cheio do Espírito Santo de Deus, que a gente falava de Jesus, e ninguém queria nos ouvir. Sai daqui, Cássio, pô, você virou crente agora, você está chato, mas a gente não sabia que estava sendo chato, porque a gente estava tão cheio de Jesus, Elzinha, que a gente falava, mas eu me lembro que uma pessoa parou para nos ouvir, uma pessoa parou. E aí a gente disse assim, olha, você vai para a igreja com a gente amanhã? Eu vou com vocês para a igreja amanhã. E aí ele era uma pessoa que frequentava a nossa casa, o nome dele é Sérgio, o apelido dele é Ratão, a gente chamava ele de Ratão. E ele falou assim, eu vou estar na sua casa em tal horário. E aquele dia eu e meu irmão, para nós sairmos para a igreja, nós ficamos tristes, porque, poxa, cadê o Ratão que não vem? Nos deu um balão, né? Nos passou uma conversa, mas o Espírito Santo de Deus faz coisas extraordinárias, porque eu me lembro que a gente saía de casa, a gente morava na Dr. Baeta Neves, o famoso Morro do Banheiro, para quem conhece Baeta Neves, subíamos, entrávamos à esquerda na Liberdade, íamos até a Jacinto Tonhato e descíamos a Jacinto Tonhato inteira para pegar a Manso de Carvalho para chegar na nossa igreja. Naquele dia, eu não lembro se foi eu, se foi o Roberto, vamos passar direto, vamos pela Jacob e Piato, e quem nós encontramos? O Ratão.
Eu me lembro como se fosse hoje. Ele estava com uma calça jeans, com uma jaqueta jeans, estava fumando. E ele disse assim para mim e para o meu irmão: eu posso fumar perto de vocês? Lógico que pode. E ele foi para a igreja. E naquele domingo o pastor Albertini, o pai do pastor Adilson, estava pregando, que ele era o nosso pastor. E no final do culto o pastor Albertini fez um convite: quem gostaria de receber Jesus? E quando eu olhei para o meu amigo Rato, ele estava com os braços erguidos. E o Rato aceitou Jesus. E o que é lindo é que o Rato, que é o Sérgio, ele se tornou um pastor. E aí eu fico pensando quantas almas ele ganhou para Jesus e ganha para Jesus até hoje. Infelizmente eu perdi contato com esse amigo, que ele era um amigo mesmo, de frequentar a casa, e nós nessa andança da vida, nós nos perdemos um do outro. Mas olha que coisa linda, quando a gente tem esse primeiro amor. Por que você contou toda essa história? Porque a oração é igual, é prazeroso estar com Deus, só que nós vamos nos esvaziando, o mundo vai nos cercando, as coisas do mundo vai roubando de nós, furtando de nós essa capacidade, desejo de estar com Jesus, que é o melhor, é a boa parte que eu preguei domingo, a melhor que Maria escolheu, e nunca vai ser tirada dela, Jesus disse para Marta. Então a minha oração, o que eu vejo aqui, quando eu olho para o salmista, é que eu poderia ter dentro de mim sempre esse prazer. Oração é presente porque é prazeroso estar com Deus. E para concluir, eu vejo também aqui, olhando para Davi, que a oração, olhando para esse pequeno salmo de Davi, que a oração nos ajuda a passar pela vida. A oração nos ajuda a passar pela vida, na alegria de poder compartilhar a minha história com Deus, com o Pai, que me ouve, tudo que somos, tudo que sentimos, tudo que desejamos, tudo que necessitamos. Como eu disse várias vezes aqui, eu vejo aqui olhando para esse salmo que a oração é esse sopro, esse sopro de Deus que me cura, que me transforma. A oração é esse presente de Deus, e essa capacidade de receber de Deus e adquirir de Deus essa força sobre-humana de enfrentar luta, crise, necessidade e toda angústia de alma. E a oração, ela é um presente que eu e você podemos usufruir dela hoje, amanhã, depois da manhã, pela parte da manhã, pela parte da madrugada, no nosso almoço, na nossa noite, seja o momento que for, eu posso falar com o meu Deus e ter um contato com o Criador do Universo. Que Deus te abençoe e que Deus plante em você. Ele quer plantar, mas que você deixe Ele plantar dentro da tua alma e do seu ser esse desejo de estar com Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por algumas pessoas. Eu tenho aqui em minhas mãos alguns nomes de algumas pessoas. Hoje eu quero orar pela Crislaine, que tem trombose no cérebro, pela Sueli, que fez hemodiálise, que faz hemodiálise, pelo Daniel Firmo Gomes, pela Maria Aparecida, pela Luzina Ferraz, pela Rose, pela Giovana, de 9 anos, que tem câncer, José Bezerra, que sofreu um AVC, a Miriam, pela Bruna, está grávida, nós estamos orando por ela, pela Estela, que tem câncer de mama, não é a nossa Estela do Alex, mas é uma pessoa com o mesmo nome, pelo Júnior, que é um enteado da Kelly, do Edson, que tem 36 anos, ele está em estado gravíssimo, entubado por conta do Covid, a Sueli, a tia do Cláudio, a Sueli, os médicos disseram, apareceu um câncer nela, e os médicos disseram que não tem nada mais o que fazer. Nós vamos apresentar a Sueli, a tia do Cláudio, hoje. Alexandra, Alberto e Ana, que estão com Covid. Maria Mirita, que teve um AVC. Adriana também teve um AVC. Guilherme, de 15 anos, teve um câncer na perna, fará uma cirurgia, para a gente orar por ele, pela mamãe Rose, pelo pastor Jorge Linhares, que é um pastor bem conhecido aí na mídia, pastor lá de Minas Gerais, da Igreja Batista Getsemane, se eu não estiver falando nenhuma besteira, mas eu creio que é isso aí mesmo. Ele pede oração sobre um processo judicial e nós vamos estar orando por ele também. Tiago, meu cunhado, que está com úlcera no esôfago, a gente vai orar pelo Tiago também, irmão da minha esposa.
Pelo Leonardo, que é o irmão da Luciene, esposa do Elcio, que continua desaparecido até hoje. Pelo Domingos Alves, lá em Juazeiro da Bahia, cunhado do nosso irmão Eloy, está com câncer. Pela Kátia, que também tem câncer, pela sua família também, para que Deus fortaleça. O Emerson Policiano, que está internado há muito tempo também com Covid. A Kiara, que tem um tumor na cabeça, nós vamos orar. Eu também gostaria de orar pelo meu irmão Roberto. Roberto está com um problema de saúde. Roberto não está aqui, hoje estou com a Camila, estou com a Elzinha e com a irmã Aurora, as duas intercessoras, mas orar para que Deus dê saúde para o Roberto. Eu estive com ele no hospital hoje. O Roberto vai passar por uma cirurgia e ele está muito debilitado, assim, no sentido de estar fraco e estar com dor, né? E a gente vai orar para que Deus abençoe. Ele tem um catéter que foi colocado há algum tempo atrás, tá, irmãos? Só para explicar o que está acontecendo. E ele precisa tirar esse catéter, e ele estava tentando isso via o nosso atendimento no hospital público e não estava conseguindo. E agora ele vai, através da ajuda de um amigo, ele vai conseguir fazer isso. Que a gente ore para o Roberto, para que tudo aconteça da melhor maneira, e que Deus abençoe o Roberto e logo, logo ele esteja de volta com a gente, nos abençoando. Ultimamente ele tem estado debilitado em sua saúde. Orar pela Lenilza, que nós oramos no domingo, mas a gente está continuando orando, tá, Elzinha? Pela Zeide também, que é aquela senhora que perdeu o filho, tá bom? E pelo Rivaldo, nosso irmão Rivaldo, que teve Covid ainda. Eu estava falando com a Dirce também hoje, ainda ele tem o seu pulmão. Ele tinha me falado aqui que ficou uma parte inflamada. Essa doença é uma coisa muito séria, né? Muito séria mesmo, e ela às vezes deixa sequelas, mas que Deus coloque as mãos sobre o Rivaldo. Elzinha, vem aqui, você, filha, aqui e a Aurora. Eu terça-feira passada esqueci, né? Mas hoje está aqui, ó. Ora aí, coloca as mãos sobre esses nomes, você, Aurora, sobre esses nomes que eu citei aqui, ó. E nós vamos orar e vamos pedir para que Deus abençoe essas pessoas todas que eu citei. E você que está aí também na sua casa, ore junto comigo em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, eu tenho nas mãos da Elza alguns nomes, na mão da Aurora outros nomes, Senhor Jesus, desses que eu citei aqui. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, todos sem exceção, todos, o meu irmão, o parente do Eloy, lá em Juazeiro, na Bahia, Senhor, todas essas pessoas, essas crianças com câncer, Senhor, a tia do Cláudio, Espírito Santo de Deus, um amigo da Kelly, Pai, todos mesmo. Tu és o Deus que sonda o nosso coração, sabe as nossas necessidades. Davi diz que palavra ainda não nos chegaste à língua, e o Senhor conhece a oração que nós vamos fazer. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, coloque tuas mãos, repreenda a enfermidade, repreenda a doença, repreenda a Covid, repreenda essa infecção no Senhor Jesus, no pulmão, tudo isso que está acontecendo na vida dessas pessoas, que tu coloques as tuas mãos, que a oração que a cirurgia que o meu irmão vai fazer ocorra da melhor maneira, que o Senhor prepare tudo da melhor forma, porque tu és Deus Todo-Poderoso. Senhor, a tia do Cláudio, que os médicos desenganaram, mas o Senhor, é do Senhor a última palavra, é o Senhor que diz sim, que diz não, que abre, que fecha a porta que tu fechas ninguém abre, e vice-versa também. Eu te peço em nome de Jesus, coloque tuas mãos. Nós oramos, e eu sei que nessa hora existem intercessores, não só a Elzinha que está aqui comigo hoje, a irmã Aurora, mas a tua igreja, os teus servos, as tuas servas que são guerreiros de oração. Nós estamos agora orando e te pedindo, Espírito Santo de Deus, estenda as tuas mãos de milagre, estenda as tuas mãos de poder sobre a vida dessas pessoas. Eu oro te agradecendo, porque eu sei que tu és o Deus presente, o Deus que ouve a nossa oração. Eu oro como Davi orou nesse salmo, eu oro a ti, Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, que nos coloca sobre uma alta rocha, sobre nós, elevada a nós, a nossa capacidade. É a ti que eu oro, Senhor. Eu te peço agora, Senhor, nos leve até nossas casas, nós que estamos aqui, nos guarde pelo trajeto, abençoe os nossos irmãos que estão na sua casa, que a bênção do Senhor seja sobre eles, a tua bênção seja sobre eles, a cada um deles, a cada lar, a cada casa representada, a cada família, e que pelo teu poder nós possamos sim, Pai, ter esse prazer de estar contigo hoje, sempre, em todos os momentos em nossas orações. Eu oro no nome de Jesus, te agradeço em nome de Jesus, amém e amém. E que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão, consoladora comunhão do Espírito Santo de Deus esteja em cada coração, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, amém. Paz seja convosco, Deus abençoe a todos.